Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com um queridíssimo, um grande convidado aí, muito especial, diretamente do Nordeste, Josemir Dutra. Tudo bom, Josemir? Tudo bem, Leandro? Fala, Rafa. Prazer enorme estar com vocês aí, participando um pouco desse projeto gigante dentro da fisioterapia que vocês estão aí implementando, que está impactando aí a vida positivamente da nossa profissão e dos fisioterapeutas. Muito bom. E Rafael Crescicalite, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. E é um prazer rever o Josemiro, que a gente já teve a oportunidade de vê-lo. Acho que a última vez foi em São Paulo, né, Josemiro? Que a gente se viu. Foi aqui No quando você veio para intervalo cá. do curso ali, a gente bateu um papo bacana. A gente teve a coragem de levar nordestino num restaurante nordestino em São Paulo, né? Pô, e ele falou que estava bom, então acho que Foi bom. tivemos uma referência ali, ó, uma chancela dele. Com certeza. E quem fez a ponte foi a professora Ana Maria, né? Então, a professora Ana Maria, que é amiga também do Josemir, então fez essa ponte da gente se conhecer. Ele falou assim: a gente tem um cara muito especial que vocês conheçam, e no caso apresentou, a gente foi lá, comeu, tomou uma cerveja. Então, o Josemir é uma pessoa muito especial, aí tem uma história, uma carreira aí muito interessante, com muitos aprendizados, né? Então, vamos começar pelo começo, Josemir, antes da gente falar do nosso assunto, falar um pouquinho quem tu és, né? Quem não te conhece, por onde você tem andado por aí. Então, por favor, se apresente. Josemir Dutra, conhecido pelos mais próximos como Dutrinha. Sou fisioterapeuta, me formei em 2007. Quando eu, já na universidade, eu tinha o viés da fisioterapia esportiva. Eu sou de Recife, Pernambuco, Nordeste. E eu sou ex-atleta de handebol, de jiu-jitsu, então participava de competição, treinava de segunda a sábado e já tive essa vida aí inserida no esporte de alto rendimento. E eu tinha esse viés de pessoal, né, essa paixão pelo esporte. Eu já pensava, caramba, eu vou entrar na fisioterapia esportiva, é a área que eu quero. Então já comecei ali a faculdade, eu acho que isso facilitou bastante. Então eu não cheguei com dúvidas, já sabia o que eu queria. Mas na frente, me formei, trabalhei no futebol, no Esporte Clube do Recife, pouco tempo. E já me formei, já montei meu consultório. Já fui ali na linha de frente, né, na ponta da lança. Então, vocês, né, que estão formados aí há um bom tempo, sabem que nesse momento, né, há 15 anos atrás, era muito difícil trabalhar de forma particular com fisioterapia esportiva. Uhum. Ou você trabalhava no clube, ou não trabalhava, né? Não tinha área. Sim. A verdade é essa. Hoje está muito mais fácil. Nós estamos reconhecidos, nós somos reconhecidos por todas as áreas, por praticantes, por chefes de equipe, por técnicos, profissionais de educação física, médicos, como profissão essencial dentro do esporte. Naquela época não era bem assim, né? Então, hoje, o atleta ele tem, às vezes, 2, 3 fisioterapeutas cuidando dele, né? O atleta recreacional, não é nem o profissional. Tem um que eu gosto de manipular, tem um que eu gosto dos exercícios, tem outro que faz um recovery. E a área expandiu. Mas naquela época era difícil. Eu atendia quem eu atendia? Eu atendia os atletas, os atletas conhecidos, né, de handebol, de jiu-jitsu que vinham. Dor também, né? Dor já tinha aqueles casos complexos. Então, os pacientes que buscavam a fisioterapia tradicional de plano de saúde não tinham sucesso e buscavam ali um profissional que trabalhasse de forma diferente, pelo menos, né? De forma individualizada. E assim, aos trancos e barrancos, né? A gente foi vivendo até que eu acho que uma virada de chave na minha vida foi ter contato com um atleta de alto rendimento, um atleta que futuramente se tornava uma medalhista olímpica. Mas nessa época, o que é que a gente tinha? A gente estava saindo da década de 80 ali, ainda estava inserida a década de 80, que o meu Isaac trouxe a teoria das comportas, e a gente apaixonado, né? Nós éramos apaixonados por tecnologia.
O que era a fisioterapia esportiva? Pô, era praticamente tecnicista, né? Uhum. Ligar e desligar equipamentos, o que é que tem de melhor de tecnologia, o laser surgindo ali, pesado. E praticamente a fisioterapia era isso. E eu sentia que faltava algo, porque eu tratava meus pacientes, a base de cinesiologia foi muito fraca, né? Era o que tinha na época, né, na universidade. Uhum. E eu tratava esses atletas, eu atendia esses atletas, liberava para a vida esportiva e eles retornavam com a mesma lesão ou com uma lesão diferente. E eu Uhum. sentia que aquilo ali não era fisioterapia esportiva na sua plenitude, né? Aí, né, nesse momento, na década de 90, começou a surgir as técnicas, os conceitos, né, Mulligan, Maitland, o RPG, osteopatia, MDT e por aí vai. Então, esses métodos, esses conceitos, eles vieram para inserir a manualidade do fisioterapeuta, o atendimento individualizado. E aí, lógico, eu fui levado, né, nessa onda da profissão, também fui lá, fiz especialização, estudei osteopatia, estudei acupuntura, fiz uma especialização em anatomia e morfologia, mas ainda faltava algo, que era o movimento. Uhum. Empiricamente, eu comecei a incluir o movimento, né? A nossa profissão era muito passiva, empiricamente eu comecei a incluir o movimento e começou, né, a vivência mesmo trazer esses resultados positivos. E aí, daí para frente, começaram a surgir algumas evidências e eu tive esse contato com essa atleta bateu na minha porta. Eu acho que as energias elas se convergem, não é verdade? O seu caminho às vezes está trilhado, às vezes é sorte também, mas a gente precisa estar preparado. E Uhum. essa atleta, ela me buscou para fazer alguns trabalhos específicos, e essa relação ela foi crescendo, ela foi campeã pan-americana na época, sul-americana, pan-americana, e aí foi onde eu tive a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira de pentatlo moderno, Uhum. e conseguir inserir o meu conhecimento em minha prática, o que tinha um pouco que tinha de evidência, um atleta profissional, começaram a surgir os resultados positivos. Nós fomos abraçados pelo time Brasil, e aí a gente começou a ter estrutura. Aí eu tive contato com alguns intercâmbios, né? Eu fiz alguns intercâmbios no Centro Olímpico dos Estados Unidos, no Centro Olímpico da França, na Itália, deu uma rodada aí bem legal, até chegar à medalha. Em 2016, quando eu voltei da segunda Olimpíada do Rio de Janeiro, cheguei em Recife, meus amigos, né, solicitaram algum curso que eu Uhum. ministrasse e eu escolhi, né, que a gente pode depois conversar, porque eu escolhi a prevenção. Escolhi a prevenção e hoje eu estou com o conceito PML aí desde 2016. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Muito bom, muito bom. Uma história muito rica, assim, né? Assim como a gente conversou com o Rodrigo Oliveira, falando da história da fisioterapia esportiva, né? Acho que tem muita coisa que você acabou acompanhando bem, né? Você estando muito à frente, muito ativo dentro dessa atuação. E com certeza essa história a gente vai conversar mais detalhadamente, principalmente para entender, né? Acho que a gente pode começar literal do começo, né? O que que é essa... Como você vê hoje, né, o processo de prevenção, principalmente dentro da parte esportiva, né? Como definição, né? No sentido como que você acredita que você evoluiu como conceitual, né? Então, o que que era que você achava que era prevenção e como você vê hoje prevenção, Dutra? Muito interessante essa pergunta. Então, pô, a prevenção de lesões ela acompanhou a evolução da fisioterapia. Então, a prevenção, se antes a gente tinha uma resposta linear, por exemplo, de causa e efeito, não é? Como era que nós avaliávamos o nosso paciente? Avaliava a postura, por exemplo, se tivesse um pouquinho mais de inclinação, ombro direito, ombro esquerdo, a gente tentava deixar o paciente simétrico através das nossas intervenções. E aí, se a gente avaliava, palpava, o ilíaco está rodado, então, se esse ilíaco está rodado, a gente vai ter uma compensação, a gente vai ter uma sobrecarga maior do outro lado, talvez, e ia trazendo esses raciocínios
clínicos, né, baseados em plausibilidade, né, plausibilidade biomecânica, e com essa resposta linear. A gente tentava ali como imaginar que o atleta era uma máquina, que a gente ia lá, apertava o botãozinho, né, para consertar o que a gente julgava que estava errado, que estava fora do lugar, para tentar consertar e ele não se lesionar mais. E a terapia era muito passiva, não é? Então, tudo começou desta forma. Até a nossa virada de chave da profissão, a entrada da prática baseada em evidências. E aí, quando começou a surgir a medicina baseada em evidências, depois a prática baseada em evidências, a gente começou a entender que muitas vezes a gente atrapalhava o atleta. A gente encontrava defeito onde não existia, não era defeito, né? Ali era uma adaptação do corpo do atleta. E aí, com o surgimento da prática baseada em evidências, a gente entendeu que para talvez causar um risco, trazer um risco, ou aumentar a probabilidade, aumentar as chances de lesões esportivas, a gente precisava de um estudo. Né? A gente precisava, pelo menos, de um estudo observacional, trazendo uma força de associação daquela característica específica com o tipo de lesão, né? De acordo com a modalidade. A gente começou a entender isso, fomos com muita sede ao pote, então tudo que vinha de medida de associação, a gente julgava que era um terror e que tinha que combater, e era apenas uma medida de associação, né? Então a gente começou a entender que associação não é causa, mesmo assim, empiricamente, a gente tratava a associação como causa. E hoje nós estamos aí alicerçados em ensaios controlados e aleatorizados, bem conduzidos. São poucos. Dá para a gente trabalhar com prática baseada em evidência na prevenção de lesões, mas a gente tem muito ainda o que evoluir. Eu acredito que o contexto do passado da prevenção de lesões até o presente é mais ou menos isso. Uhum, perfeito. E eu acho muito interessante, né? Assim como você falou, eu também achava e acreditava que se a gente pegasse o que a gente sabe hoje, que muitas coisas são consequências, né, de queixas, lesões, fazer de forma anterior é como se eu sempre brinco, é como se tentasse tapar o buraco que não existe ainda, né? Então, assim, não é isso prevenir lesões, né? Muitas vezes a gente tem alguns equívocos nessas interpretações e muitas vezes a gente fala, às vezes até no consultório, o paciente já está com queixa, então lá não tem o que você prevenir, né? Então você tem que literalmente entender o que é esse contexto e muitas vezes para você conseguir realmente atuar em prevenção de lesão, você tem que estar nesse ambiente esportivo para facilitar que você faça todo esse acompanhamento, intervenções e realmente faça a diferença, porque você pode acompanhar esse atleta e tentar reduzir o máximo as queixas que ele tem dito, né? Rafa, se você quiser falar, fica à vontade aí também. Eu acho que é legal refletir sobre isso, né? Porque a prevenção, obviamente, ela vem antes, né? Acho que esse é o conceito de prevenção. Então, muitas vezes no consultório a gente está reabilitando, é um atendimento já com alguém que tem queixa, não é prevenção. Mas isso é legal que o José me trouxe, porque muitas vezes a gente vê muita gente batendo em fator de risco e Uhum. olhando para o fator de risco e querendo mexer em fator de risco para necessariamente prevenir, né? Fator de risco não necessariamente tem uma relação causal, como o Josemir falou, né? Por exemplo, a gente tem vários estudos mostrando que o número de televisões na casa da pessoa prediz, é um fator de risco para desenvolver doenças no geral, um estado deteriorado de saúde. Isso não quer dizer que você aumentar o número de TVs previne algo. É só né, a informação do número de televisões carrega em si várias associações que a gente nem consegue enxergar. Tem a ver com status socioeconômico, tem a ver com acesso a serviços de saúde, tem a ver com, né, condições sanitárias, e isso prediz algo, né? Então, assim, existir um fator de risco, mesmo que num estudo, não necessariamente quer dizer que a gente precisa mexer naquele fator de risco, isso é prevenir, né? Como o José me falou, a gente precisa se basear em dados de bons ensaios clínicos, que são aqueles que mostram que, olha, quando você intervém nesses fatores, de fato você muda a chance ou o risco de algo acontecer, né? Então, eu acho que são conceitos que geram muita confusão. Tanto a ideia de já estar com alguém no consultório falando de prevenção daquela queixa, você pode falar de prevenção de outras, ou de uma relesão, ou sei lá, né? Mas daquela que já aconteceu. Quanto à ideia de olhar para fatores de risco e entender que, porque existe evidência de risco, então é causalidade, eu tenho que intervir naquilo, né? Não necessariamente. Eu acho que essas são reflexões legais, mas só enfatizando o que o José acabou de falar, né? Eu acho que é um foco que é legal de deixar claro isso.
Perfeito. E é uma coisa bem interessante que eu acho que a ideia é aprofundar desse episódio, né? Tirar aquela ideia simplista que eu acho que quantas vezes que a gente não deve ter escutado ou passado pela situação de um TCC de faculdade, onde alguém chega e fala assim, ó, quero fazer uma prevenção de lesão com aqueles atletas, e aí sai fazendo um monte de exercício meio repetido, sem entender muito o que realmente são as queixas, o que realmente é todo o ciclo de prevenção, né? Então, pensar na prevenção de lesão de uma forma contínua na minha opinião, cada vez mais forte é o adequado, né? Porque ele não é uma coisa que você vai acabar, nunca vai deixar de existir as queixas, as lesões. A gente tem um acompanhamento e uma redução, e até por isso que o programa que o Josemir criou, né, tem esse nome, minimizador, né? Eu achei muito inteligente na hora que você colocou essa palavra, porque aí facilita o entendimento do que a gente realmente faz, né? E aí acho que é interessante falar um pouco desse processo de criação que você teve com esse programa minimizador de lesões e o que seriam esses conceituais principais, desde contar toda essa questão de como que você faz isso na prática, Josemir. Show de bola. E complementando o raciocínio de vocês, eu fiz um cordel, estou publicando novamente em 2019, eu estou publicando novamente, relacionado aqui ao mês do São João, né, as festas juninas. E aí tem um trecho que eu falei sobre prevenção de lesões esportivas que fala: prevenção de lesões esportivas é prevenir o que não se pode prever. É prevenir sem nem saber se vai acontecer. O acaso, o volátil, o incerto, mesmo assim, nós temos muitas intervenções para o atleta proteger. Então é mais ou menos isso, né? Legal. E Muito bom. Bom, vamos colocar. A gente pode colocar na descrição do episódio aqui o link? Com pode, certeza. pode. Ó, eu acho Na real, legal ele isso aí. pode citar na chamada do episódio. Gostei, Show de gostei. bola. E quando tudo começou, né? Eu acho que eu parei ali, foi em 2016. Eu acho que em 2016, quando meus pares, né? Pô, Dutra, faz um curso aí, rodasse aí o mundo todo. Quem trabalha com esporte de alto rendimento olímpico, sabe o quanto é de trabalho que a gente tem. Então, os ciclos olímpicos, eles duram 9 meses, mais ou menos. Então, em 9 meses, eu passei dos 9 meses, talvez 40 dias em Recife. Passava 2 dias aqui, ia para os Estados Unidos, passava mais 2 dias aqui, 3, ia para, sei lá, para a Rússia e por aí vai. E aí, pô, eu preciso compartilhar, né, toda essa experiência com os meus amigos. E eu pensei, caramba, todo mundo fala de tratamento, não é verdade? Eu acho que a grande ânsia do fisioterapeuta quando se forma durante a faculdade ali é saber tratar. Uhum. Mas a gente pode falar sobre isso mais na frente. O mais importante é a prevenção. Uhum. O mais importante é a prevenção. Ah, Dutra, por que o mais importante é a prevenção? Você está tirando isso da sua cabeça? Não. Eu fui já, vamos antecipar, né? Eu fui convidado pelo Conselho de Fisioterapia. Há muitos anos atrás, rolava uma revista trimestral que chegava na nossa casa. E aí eu fui convidado pelo Conselho a falar da fisioterapia esportiva, para um artigo para ser publicado nessa revista. E o tema era: qual a importância da fisioterapia esportiva? Qual a importância da fisioterapia esportiva? A pergunta era bem simples. E aí eu pensei, caramba, se eu for responder sobre a importância do fisioterapeuta na fisioterapia esportiva, eu vou vender meu peixe, não é? Eu não vou ser imparcial. Talvez eu vá exagerar e afirmar que o fisioterapeuta é mais importante até do que do que o atleta, do que a bola do jogo. Eu vou querer vender meu peixe. E eu pensei, caramba, se eu quero saber se um serviço ele é importante, ele tem qualidade, eu preciso pesquisar, né? Eu preciso perguntar não aos prestadores de serviço, mas aos consumidores. E aí, nesse momento, eu mandei mensagem de forma direta para chefes de equipe, para atletas olímpicos. A seguinte pergunta: qual a importância do fisioterapeuta no esporte? Responda com as suas próprias palavras. Eu posso mostrar para vocês depois, eu já publiquei isso nas redes sociais, mas faz muitos anos. E
todas as respostas incluíam, em primeiro lugar, a prevenção de lesões esportivas. Depois vinha o acompanhamento contínuo. No final, era tratamento. Um ou outro falou de tratamento. E aí eu sempre pergunto isso nos meus cursos. Quantos cursos de prevenção de lesões esportivas você já fez na vida? E é aquele silêncio. Agora, quantos cursos de prevenção de tratamento das lesões esportivas você já fez? Quantos artigos científicos você já leu esse mês sobre tratamento ou esse ano? E sobre prevenção? Então, existe uma lacuna, né? Os consumidores, eles preferem, eles põem em primeiro lugar ali, hierarquizam em primeiro lugar a prevenção, e a gente está entregando muito mais, estudando, pesquisando mais tratamento. E pensando nisso, em 2016, depois das Olimpíadas no Rio, eu tive esse case e disse, caramba, eu vou trazer a essência da prevenção para os meus pares. E aí foi onde surgiu o conceito PML, que é o Programa Minimizador de Lesões e Excelência do Rendimento Esportivo, que é uma formação em prevenção de lesões esportivas baseada em evidências, né? É um conceito dinâmico, então ele acompanha as evidências. Eu sempre brinco que eu quero estar desdizendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que eu estou falando para vocês hoje. Então, é um conceito dinâmico que busca identificar as possíveis regiões do corpo do atleta que tem maior possibilidade, maior probabilidade de lesões, não é? As zonas de fragilidades, não é o melhor termo, as zonas de fragilidade, de possíveis fragilidades do corpo do atleta, para utilizar da forma mais rápida e eficiente possível estratégias preventivas baseadas em evidências. E o conceito PNL é alicerçado em 3 pilares. Individualidade do atleta, que eu posso falar sobre cada pilar, especificidade da modalidade e evidências científicas. E estamos aí na estrada com mais de 1.000 fisioterapeutas formados. Essa formação é a base do que eu faço, do que a gente faz, ou que deveria fazer dentro da clínica. Então, eu tenho a parte de modelo de negócio, como é que a gente cobra por isso, como é que eu faço, todo o processo, que é diferente do curso online, que é gestão de risco no esporte. E aí você me pergunta, pô, Dutra, por que um é programa minimizador de lesões e o outro é gestão de risco no esporte? Porque dentro da clínica, nós minimizamos os riscos de lesões. Mas quando a gente trabalha de forma multidisciplinar, né, em loco, dentro do contexto esportivo, o curso online ele é multidisciplinar, tanto é que eu convidei outros profissionais. Então, quando a gente tem essa pegada multidisciplinar, a gente gerencia o risco. Porque muitas vezes o atleta está em risco, né, e no consenso geral, envolvendo toda a equipe multidisciplinar, envolvendo o atleta, a gente paga para ver, a gente corre esse risco porque é necessária a presença do atleta na partida ou na competição. Muito bom, muito bom. E é muito importante, né? Eu acho que realmente eu nunca vi outro curso relacionado à prevenção. A gente sabe que tem muitas pessoas que estudam o assunto, né? A gente na casa tem o espanhol, a gente sempre chama ele para falar de prevenção. E aí a gente tem alguns, a Demichelis tem publicado muito sobre o assunto também, né? Então a gente tem muitas pessoas que estão estudando, mas realmente essa implementação, que é uma das coisas super importantes, né? Esse conhecimento geral precisa ser aplicado, né? E aí, em cima disso, eu queria aproveitar que você falasse um pouco dos principais desafios dessa implementação. Até na hora que você passa para os seus alunos, né? O que eles começam a colocar como barreiras, né? E se eles realmente mudam essa forma de pensar, esse mindset durante o curso e eles começam a entender que isso é realmente possível ser aplicável, implementável e isso gerar frutos, né? Então, acho que é legal trazer um pouco dessas experiências que os alunos trazem e essa troca com eles. Cara, os desafios são muitos, muitos, muitos. E o desafio ele difere de acordo com o contexto. Então, para a gente conquistar a adequate compliance, a conformidade adequada dentro da prevenção de lesões esportivas, nós precisamos da implementação. Então, o profissional ele precisa estar capacitado tecnicamente para isso, não é? E aí já começa o primeiro desafio na implementação. Depois nós precisamos da
A adesão do atleta, então, conquistar a adesão, eu acho que é talvez o maior desafio para trabalhar com prevenção. Tanto é que hoje o que está sendo mais estudado é a adesão do atleta nos programas de prevenção. Porque, saber que o programa de prevenção é bom, saber que é importante utilizá-lo, não garante a adesão do atleta. Às vezes o atleta chega e fala, caramba, Dutra, esse trabalho é top, eu vou utilizar, mas chega no meio do processo ali, algo dá errado e não rola. Então a adesão é muito difícil. E, pior ainda, é a manutenção. Então, às vezes tem a adesão, e o atleta está bem pra caramba ali, correndo, cumprindo suas maratonas ou suas competições, mas se não tem uma manutenção, né, ele volta ao estágio inicial. E aí, como eu falei para vocês, os desafios depende do contexto. Por exemplo, o desafio de trabalhar com prevenção dentro de uma clínica, dentro do consultório, é diferente de trabalhar com prevenção no esporte olímpico, é diferente de trabalhar no esporte individual, é diferente de trabalhar no futebol. Cada um tem suas culturas, né? seu contexto socioecológico específico. E isso tudo interfere. Então, como eu falei, conhecimento técnico. Então, a nossa profissão, eu acho que é a que mais fala em prevenção de lesões esportivas, mas na hora de implementar, tenta implementar terapias passivas, cobra por isso, né? Põe uma placa lá na frente do negócio e, na verdade, terapias passivas não reduzem os riscos de lesões. A terapia passiva, ela faz parte, eu costumo dizer que faz parte da saúde preventiva do atleta, é importante, mas ela não reduz os riscos de lesões. E o que mais a gente tem hoje é a falta desse conhecimento técnico do que realmente reduz os riscos de lesões para ser implementado. E aí vamos imaginar, isso é dentro do consultório. Segundo, dentro do consultório, saber cobrar por isso, saber trazer a prevenção como um modelo de negócio dentro da sua clínica, do seu consultório, da sua vivência. Não é? Eu acho que é muito difícil. Nós, fisioterapeutas, nós temos muita dificuldade em cobrar, né? em trazer valor para o nosso trabalho, não é verdade? Quando o paciente pergunta qual o valor, às vezes a gente engole saliva, né? E aí, esse processo de precificação também, ele é um dos desafios. Ele é um dos desafios. Quando a gente pensa no esporte, por exemplo, no esporte coletivo, no futebol, existe uma dificuldade na cultura de prevenção. Não é? Na cultura. Então, imagina que eu, por exemplo, trabalhava no esporte individual e quando ia um atleta, eu trabalhava de 7 da manhã às 8 da noite com essa atleta, só pensando em prevenção, só apagando fogo do que vinha, não é? Agora imagina 3 fisioterapeutas cuidar de um elenco no futebol de 40 profissionais, 45 jogadores, que quando tem o estadual, não é? Muda completamente essa equipe, então desce jogadores para a categoria de base novamente, são contratados. Então imagina avaliar 45 jogadores, 3 pessoas avaliar, monitorar e implementar medidas preventivas de forma individualizada. É impossível. Então, eu sempre digo que se eu fosse chefe de alto rendimento, de fisioterapia, de um DM, de algum clube de futebol, que tivesse um aporte financeiro bacana, né? A gente vê clube de futebol pagando 1,5 milhão, talvez 2 milhões aqui. Aqui no Brasil, talvez chegue ali na faixa de 2 milhões. Eu acredito que tenha aí algum jogador recebendo quase isso. Com 3 fisioterapeutas cuidando. Não dá. Então, eu prefiro muito mais ter uma equipe de 12 fisioterapeutas trabalhando comigo, com um par de elástico cada um, com o peso do corpo do atleta, uma maca e um colchonete, do que ter uma estrutura. Então, os clubes, eles estão, não é, trabalhando de forma inversa. Eles proporcionam uma bela estrutura para os profissionais, mas falta material humano, e os fisioterapeutas ali são bons, né? Mas tem que se virar nos 30. Então, esse é um grande desafio também quando a gente fala, por exemplo, do futebol. Esporte coletivo, qualquer esporte coletivo é difícil. É um fisioterapeuta para conseguir implementar todas, né? Não é só para prevenção, é para tratamento e prevenção, e ainda tem aquelas reuniões técnicas, né? Aspectos técnicos que o atleta está inserido. Eu acredito. E nosso comportamento preventivo. Uhum.
a prevenção de lesões, ela é uma mudança de comportamento. Sim. E toda mudança de comportamento ela é muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo acordava às 4 horas da manhã para correr, para treinar, para antecipar ali a sua atividade física, para organizar a sua leitura, para depois ir para o trabalho. Não é verdade? Eu acho que grande parte da população tem vontade de fazer isso, acordar mais cedo para matar logo a atividade física. Mas quantos conseguem? Então, a mudança de comportamento é muito difícil. E prevenção de lesões é a mudança de comportamento. Né? Você precisa se dedicar. Se você se dedica grande parte do seu tempo na prática esportiva buscando desempenho, né? Você tem a obrigação, o atleta tem a obrigação, o fisioterapeuta tem a obrigação de implementar medidas preventivas para serem inseridas no comportamento do atleta. Então, são vários os desafios, mas esses eu acho que são os mais presentes na nossa ponta da lança ali do clínico em geral. E tem umas coisas, Josemir, que eu acho que são complexas, né? Porque a saúde, ela não é gerida de uma forma racional, né? Acho que o modelo de... É um problema complexo. Como todo problema complexo, você não consegue apontar uma única causa para aquilo acontecer, mas hoje os incentivos para a saúde como um todo, não só no esporte, são justamente ser reativos, né? Então, é uma coisa muito louca isso, porque você pensa assim, por exemplo, saúde populacional. Dor musculoesquelética é o principal motivo de custos para empresa e planos. Seria muito mais inteligente alocar recursos tentando evitar abertura de sinistros e consequências relacionadas a isso do que ser reativo e tentar deixar as pessoas soltas no sistema uma vez que eles têm, né, a questão. Mas, por algum motivo muito doido, até de cultura do fazer e etc., né, acaba sendo assim, justamente assim. A dor musculoesquelética continua sendo o principal motivo de custos e sinistros. Então, no esporte, eu vejo uma coisa muito louca, porque você vê clubes, por exemplo, no exemplo que você deu, altamente capitalizados, com capacidade de olhar de forma diferente, com uma perda assim direta e indireta absurda quando um atleta é afastado por qualquer motivo. E você vê assim a pseudociência rolando solta em termos de prevenção, ozonoterapia, um monte de coisa de terapia passiva. Então, o quanto você vê que... Porque eu sei que tem a dificuldade do modelo de negócio, mas eu acho que o ecossistema, o que eu quero dizer é que assim, o ecossistema dificulta. A mesma coisa fora do esporte, eu falo assim, ó, eu quero trabalhar com consultório com saúde baseada em valor. Você pode querer, mas dificilmente se o ecossistema não favorecer, você consegue se encaixar. Como é que você vê isso no esporte? Porque você tem, por exemplo, você está formando pessoas e falando de modelo. Qual é a abertura que você está vendo nesse ecossistema para se falar disso? Porque faz todo sentido prevenir, né, em vez de tratar. Mas parece que é uma coisa irracional. Você vê os caras continuando, né, enxugando o gelo depois que aconteceu o problema. Então, enfim, o que você enxerga disso? Olá, Rafa. Excelente pergunta. Eu queria ter uma resposta exata, mas eu tenho algumas teorias, né? Para você ter uma noção, as lesões esportivas no futebol inglês trouxe em um ano, apenas um ano, 45 milhões de libras em prejuízo, contando salário dos jogadores, contando premiação que essa equipe poderia receber. Dá quase 300 milhões, acho que mais de 300 milhões quando a gente converte aí, 300 milhões de reais, não é? A lesão, quando a gente pensa em lesão esportiva dentro do futebol, a cada 136 dias de afastamento do jogador de futebol, nós temos menos um ponto na tabela do futebol inglês. E a cada 240 e poucos, 240 e tantos aí, dias de afastamento, nós temos uma posição a menos na tabela. Uma posição, caramba, você sabe que uma posição a menos é o segundo lugar, não é? E a gente sabe o prejuízo que isso causa, não é? O prejuízo do legado, não é? O clube poderia ter deixado o legado, o prejuízo financeiro, o prejuízo futuro, você ter, por exemplo, uma UEFA nas costas, não é? Isso vai trazer uma história para o resto da vida, por causa de lesões esportivas. Então, estima-se que as lesões esportivas elas podem piorar ou melhorar em até 20% o desempenho de uma equipe profissional de futebol.
E aí você me pergunta, Dudu, o que é que a gente pode fazer para melhorar? O que é que está acontecendo? Primeiro, eu acredito que é educação de base. Então, se você for pesquisar no Pedro, na plataforma Pedro, por exemplo, a fisioterapia esportiva, em termos de qualidade metodológica e quantidade metodológica de pesquisa, nós somos o penúltimo. A gente só perde para a ergonomia. A gente só perde para a ergonomia, né? De qualidade e quantidade de pesquisa. E para a gente realmente alicerçar o nosso trabalho e mostrar para que a gente veja, a gente precisa de pesquisa. Não é? Nossa sorte é que a gente usa evidências ali para tratamento, principalmente de músculo-esquelética, de neuro, de ortopedia, e aí a gente consegue trazer esse arcabouço para a prevenção de lesões. Então a gente precisa de mais pesquisas. Nós precisamos também mostrar à população em geral que prevenir é melhor, não é? Através de educação e prevenção. Uma parte do meu curso, eu trago, não tem educação em neurociência da dor, eu trago esse construto ali da educação em neurociência da dor para a educação em prevenção, que é justamente como é que a gente traz para a população em geral, para aquele clube específico, como é que eu vou me comportar dentro da equipe multidisciplinar, para mostrar para que o fisioterapeuta está ali, que é para prevenção. É colar no técnico, é colar no chefe do DM, entendeu? É não ter medo, é mostrar dados, mas para isso a gente precisa de capacidade técnica. Isso é uma forma também de a gente mostrar o nosso trabalho. A profissionalização dos clubes. Então, o que é que a gente tem no Brasil, por exemplo? A gente tem no Brasil uma falta, apesar de nós termos talvez os melhores fisioterapeutas do mundo. Você pode contar aí, se tiver 5 países com os melhores fisioterapeutas do mundo, ou 3 países, o Brasil está lá no meio, não é? Nós temos um pouco fomento, então às vezes tem uma mão de obra, um profissional muito bom, mas não consegue chegar nos atletas realmente de base que vão fazer a história do esporte. Quando ele consegue conquistar isso, que foi o nosso caso, por exemplo, a atleta ela pagava do próprio bolso, né? Para ela conseguir um fomento do time Brasil, ela teve que ganhar, né? Teve que ter conquistas. Então, ela já estava ali, campeã sul-americana, se eu não me engano, chegando no PAN. E aí, quando o Comitê Olímpico abraça, é outra história. A gente tem realmente toda estrutura, um técnico inteligente para ouvir e saber que prevenção é importante. E aí, quando a gente pensa no clube, nos clubes, a gente está mudando a história, né? Então, a profissionalização dos clubes de futebol, por exemplo, eu acho que vai trazer esse olhar. Porque é financeiro. Se eu não invisto nos melhores profissionais que trabalham com prevenção, eu vou ter um prejuízo absurdo financeiro, né? No meu clube. E vai sair do meu bolso. É diferente dos clubes de futebol que não são empresa, não é? A gente está numa virada de chave aqui. Então, quando não é empresa, eu sou presidente, eu estou passando por um período ali, eu quero deixar uma história, não é? Mesmo deixando talvez o clube endividado, mesmo deixando... E o torcedor ele é muito imediatista, ele quer resultado, né? E aquela pressão vai lá, joga no resultado e não se preocupa não se preocupa em construir um DM que trabalhe por muito tempo, não é? Naquele clube, que entenda o contexto daquele clube, não se preocupe em pagar realmente o que os profissionais eles merecem, né? A quantidade de profissionais. Então, eu acho que esse contexto dos clubes, né? Eu estou falando de futebol porque é o mais visto, dos clubes começarem a virar empresa, eu acho que vai começar a melhorar. E a saúde preventiva, né? A promoção em saúde preventiva. Então, hoje, eu tenho atletas recreacionais que correm maratona ali, mas tem sua profissão ali, é bancário, é um médico, e ele vem em busca de prevenção aqui no consultório. Então, eu acho que a informação está começando a chegar, é uma construção penosa, precisa do fisioterapeuta trazendo essa promoção em saúde da prevenção, para a gente conquistar. Eu acredito que a tecnologia está ajudando muito, então a gente vai ter uma aceleração dessa implementação da saúde preventiva e da importância da prevenção no geral, porque você pode pesquisar, lógico, nas redes aí tem coisas boas, tem conceitos bons, tem informações boas, corretas e tem incorretas e ruins. Mas uma série de fatores que tem que existir ali, começando da gente. Né? A gente tem que assumir a culpa também.
né? Vamos assumir a culpa e vamos mostrar, pô, eu trabalho com prevenção. E aí os atletas olham para mim, caramba, Dutra, se eu soubesse que tinha esse trabalho aqui, que você fazia isso, eu teria vindo há muito tempo. Eu disse, caramba, velho, eu sou de Recife, falo sobre isso durante anos e não consegui chegar na população ainda, né, na população geral aí. Então, talvez seja culpa minha, sua, nossa. Então, vamos assumir a culpa primeiro para depois a gente pensar nos outros contextos. Perfeito. Eu gosto muito da tua fala, assim, porque ele realmente mostra esse macro quando a gente fala da prevenção, porque ele não é uma intervenção isolada, né? Então, eu acho que o raciocínio que a gente estava falando, que a gente quer desmistificar aqui, é essa questão de uma intervenção única, que tudo vai dar certo, e ele está mostrando de forma brilhante várias camadas que a gente tem que pensar, né? Como essa questão contextual, de você entender e conseguir trazer todo mundo que está envolvido, e eu acho que o mais importante é conseguir metrificar e mostrar o impacto do seu serviço, o impacto de não existir o seu serviço, porque aí, naturalmente, acho que essa conquista de mercado acaba acontecendo, né, Josemir? Então, na hora que a gente fala de prevenção, realmente é um assunto que a gente tem que tomar um certo cuidado como que a gente vai trazer essa proposta, para também não ficar naquela coisa de falsas promessas, né? Então, o acompanhamento e essa gestão de um todo, ele envolve toda essa cultura de todo mundo entender para onde está indo. E não é sempre que a gente tem essa colaboração externa, né? Você falou muito de clubes, né? A gente também já trabalhou na seleção. Aquela coisa de estar todo mundo alinhado, falando que vai prevenir. A gente ainda tem aquela briga, né? É educador físico ou fisioterapeuta? Qual que é o momento da prevenção, né? Realmente intervenção para prevenir não é só exercício. Então, todo esse gerenciamento, toda essa visão macro que o Josemir está falando, para mim é essencial entender. E aí, nessa hora que eu acho que expande o olhar para a prevenção de lesão, né? E aí eu queria aproveitar, né? Como você falou, tem muitos alunos, saber realmente de alguns cases que você realmente conseguiu implementar, que seus alunos conseguiram, ou que você mesmo, né? Então, acho que falar bem de ações na prática acaba sendo muito interessante. Então, se eu conseguir trazer mais exemplos para a gente, seria super interessante, Josemir. O que eu tento passar para os meus alunos é que prevenção, a priori, é mudança de comportamento. E para a gente ter uma mudança de comportamento, nós precisamos de um processo. Na verdade, para toda conquista, é necessário percorrer por um processo. Então, para nós nos tornarmos fisioterapeutas, rolou um processo penoso, árduo, trabalho, não é verdade? E para a gente conseguir prevenção de lesões, a gente precisa percorrer por esse processo. Mas para a gente fazer o atleta, o nosso paciente, percorrer pelo processo, nós precisamos primeiro acreditar no processo, né? O fisioterapeuta, caramba, eu vou utilizar intervenções baseadas em evidências que realmente funcionam. Então, a gente precisa primeiro acreditar no processo, para depois fazer o atleta acreditar no processo. E como é que a gente faz o atleta acreditar no processo? Através da educação e prevenção. Eu falo muito sobre isso, né? Então, como é que a gente consegue? Você vai comprar um carro, por exemplo, você vai pesquisar no Google, você vai fazer um test drive, não é verdade? Quando o paciente chega no seu consultório e ele quer, você mostra um programa de prevenção, você precisa mostrar para ele o que é, quais benefícios ele vai atingir, né? Mostrar para ele que atletas que utilizaram essas intervenções conseguiram reduzir os riscos de lesão e conseguiram melhorar o desempenho. Olha que interessante. Até a comunicação, ela interfere na adesão. Então, pesquisadores que avaliaram as palavras que são utilizadas para a melhor conquista da adesão do atleta, eles verificaram que é mais importante a gente falar da melhora do desempenho do que da própria prevenção de lesões durante o primeiro contato, não é? E cases de sucesso são muitos. Nós temos fisioterapeutas trabalhando fora do Brasil, vários fisioterapeutas trabalhando em outros clubes do Brasil. Então, quando ele chega com esse pensamento multidisciplinar, essa bagagem multidisciplinar que eu trago no curso, então o comportamento do fisioterapeuta, na verdade, ele chegando no clube. Então, ele vai saber avaliar, ele vai saber avaliar a individualidade do atleta com testes específicos, qualitativos, quantitativos, avaliar o contexto. Ele vai poder pegar essa individualidade do atleta, associar a especificidade da modalidade. Ele vai saber utilizar a individualidade e a especificidade da modalidade, incluir no contexto que ele está inserido, em qualquer que seja, né? E trazer
as intervenções em prevenção de lesões esportivas que foram testadas. E que dá para utilizar no mundo real. Nem sempre o ideal dá para incluir no mundo real. Então, nós temos cases de sucesso nos clubes de futebol. Aqui, por exemplo, eu presto assessoria aos clubes de futebol. Então, a gente tem, por exemplo, o Bruno saiu do Sport junto com o Ernesto, junto com o Márcio e com o Alisson agora, que chegou agora. Então, os fisioterapeutas lá, eu fui para lá, desse treinamento, a gente conversou, os caras são bons pra caramba, conseguiram implementar o Sport, mesmo não sendo o clube de futebol que tem mais aporte financeiro, ele conseguiu, durante vários anos, ficar entre os 4 com menos lesões do Brasileirão da primeira divisão. Entendeu? Então, assim, nós temos cases de sucesso de clube de futebol, de futsal internacional, de fisioterapeutas que trabalham, que receberam uma proposta em trabalhar com atletas fora, né, de ser o personal fisioterapeuta ali, de trabalhar exclusivamente com eles, e quando faz o curso tem outra mentalidade até de comportamento perante a equipe. Nós temos também cases de sucesso, que eu acho que é importante, de retorno financeiro. Eu fiz uma pesquisa com os alunos e 63% ou 64% dos alunos que realizaram a formação do conceito PNL conseguiram um retorno financeiro já no primeiro mês, né? O retorno financeiro investido do curso. Olha que legal. Com prevenção de lesões esportivas. Né? Então, eu sempre digo, olha, o case de sucesso é impactar positivamente a vida dos atletas. É conseguir fazer com que ele realmente conquiste seus objetivos sem lesão. A gente sabe que tem um impacto absurdo psicossocial, financeiro na vida do atleta, independente do contexto. O atleta recreacional, tire a corrida dele durante 3 meses, e se esse atleta, por exemplo, ele é um atleta recreacional e está passando por um tratamento para depressão, né? E ele encontrou na corrida, encontrou no crossfit, encontrou em qualquer que seja a modalidade recreacional, né? Um escape para ele. A gente sabe que tem toda a questão de descarga hormonal para isso, e realmente a gente tem evidências que pacientes com algumas condições psicossociais, eles têm um benefício interessante com as modalidades esportivas. E se esse atleta passa 3 meses sem praticar, 4, 5, 6 meses, uma pubalgia, por exemplo, e aí? Então, o impacto é absurdo. Então, o primeiro case de sucesso, resumindo, é impactar positivamente a vida dos atletas. E eu me sinto muito, muito agradecido por conquistar isso através dos meus pares, através de outros fisioterapeutas. Então, se eu consigo que esses fisioterapeutas eles possam ajudar outros atletas lá na ponta da lança na clínica, eu já estou satisfeito. Né? E todos esses cases de sucesso no futebol profissional, em outras modalidades, no atletismo, nós temos o fisioterapeuta que foi formado pelo Conceito PNL e está trabalhando lá no alto rendimento no atletismo, fazendo um excelente trabalho. Então, são muitos. Mas ajudar o atleta vai ser sempre o principal case de sucesso. Eu acho muito legal essa fala, né, José? Porque nessa hora a gente tira um pouco do só se machucar ou não se machucar, ter lesão ou não ter lesão, mas a gente tem que entender que a dor, ela com certeza faz parte da rotina, né, do atleta por si só. As lesões vão acontecer, a gente não vai conseguir excluir isso, mas eu acho que o impacto que isso gera é a grande questão que a gente precisa melhorar e realmente é um grande objetivo, né? Então, é um trabalho sensacional, eu gosto muito dessa forma que você está trazendo isso, e principalmente por realmente conseguir disseminar essa informação de qualidade de uma forma tão brilhante, né? Rafa, por favor, a gente está indo para os momentos finais aí, faz só um fechamento aí da conversa, e depois Josemir para também falar as palavras finais. Eu acho que, de novo, de forma semelhante ao que a gente vê em outras áreas da saúde, a gente vai precisar de muita gente cortando mato para que as coisas aconteçam, né? E eu acho que o Josemir foi muito feliz em trazer essa reflexão. Eu acho que, a gente não tem controle sobre o que os tomadores de decisão vão fazer ou deixar de fazer, mas o que a gente pode fazer é fazer um bom trabalho, juntar, né, evidências de que esse trabalho vale a pena e tentar mostrar isso, né, e tentar insistir nisso, porque eu acho que, de novo, né, esse é um dos assuntos que o fisioterapeuta tem um baita de um potencial de colaborar, está dentro da nossa alçada, inclusive. Então, acho que se a gente não batalhar por isso, quem vai, né?
com certeza não vai, se alguém for que não físio, não vai ser a nosso favor, né? Então, eu acho que é legal esse call to action, assim, que é remar contra a maré como qualquer inovação, mas tem que ter pessoas que estão cortando mato, né? Acho que é legal ver e falar com alguém, uma dessas pessoas que está lá com o facão abrindo mato, que é o Josemir aqui, porque tem coisas que precisam ser implementadas no mundo real, né? Me ajudou muito a dar um pinote para o empreendedorismo quando eu comecei a enxergar empreender como ciência de implementação. Eu acho que a gente tem muito conhecimento hoje, técnico-científico, de muita coisa, mas literalmente faltam pessoas que tangibilizam isso no mundo real através de, enfim, transformações, projetos e modelos de negócio que param de pé. Porque se não parar de pé no mundo real, não adianta a gente ter esse conhecimento técnico-científico, né? Não adianta a gente saber alguma coisa se a gente não tiver projetos, pessoas, empresas que conseguem tangibilizar de forma sustentável isso, né? Para impactar um número cada vez maior de pessoas. Então, eu acho que, como tudo, de novo, né? Putz, a gente pode ficar aqui botando a culpa em um monte de gente, na falta de consciência dos clubes, dos departamentos médicos, mas isso não está no nosso alcance. Agora, o que está no nosso alcance, eu acho que é isso: a gente se capacitar, juntar bons dados, montar bons projetos e mostrar, né? E continuar mostrando. Eu acho que isso é muito legal. E eu acho que, né, a gente vai precisar de muita gente cortando mato até que seja uma realidade de fato. Com certeza. Josemir, por favor, palavras finais aí de paz, amor e esperança na fisioterapia esportiva e preventiva. Infelizmente, né, estamos chegando ao final. Porra, você falou de dor, então, dor e prevenção de lesões, já é um outro podcast. Falou sobre tomada de decisão, né? Quais são os fatores que influenciam na tomada de decisão? Tecnologia, o uso da tecnologia, já dava aí panos para outro pod. Muito assunto para falar de prevenção, né? Primeiramente, eu agradeço, vou deixar algumas mensagens aqui. Para ter grandes conquistas no esporte, é necessário correr riscos de lesões. O problema está quando a interpretação de correr riscos torna-se ignorar os riscos. Então, não ignore os riscos de lesões dos seus atletas. Uhum. E a segunda mensagem é: esteja sempre pronto para se adaptar. O que nós utilizamos hoje com os nossos pacientes pode se tornar arcaico amanhã. Desapega. Obrigado. Estou à disposição sempre para vocês. Agradeço a oportunidade. Parabéns por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aí para alavancar aí nossa profissão. Com certeza. E a gente com certeza vai ter mais Josemir por aqui, a gente vai ter mais convites, se prepare aí, Josemir. Então, principalmente quando você vier para São Paulo, é um grande prazer conversar com você. Fazia muito tempo que a gente estava enrolando aí para conseguir marcar essa data aí, agenda cheia de todo mundo. Eu queria realmente te agradecer pelo trabalho, pela conversa aqui, né? E acho que é isso. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo e valeu, pessoal! E acredite no processo.